E a gente tem mais uma entrevista agora aqui no 4x4 sobre um assunto que foi pouco falado. E olha só, policiais federais e procuradores da República cumpriram, na quinta-feira, mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Brasília. As ordens foram determinadas pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul a pedido do Ministério Público Federal. A Procuradoria da República investiga um estudo científico com o medicamento proxalutamida. Os médicos Flávio Cadejane e Ricardo Zimmermann, que trabalharam na pesquisa, receberam a visita da Polícia Federal. A gente vai conversar agora com o doutor Zimmermann, a quem agradeço muito pela participação. Doutor, faça, por favor, um resumo rápido, né, de quais seriam os motivos que teria motivado essa operação, porque eu me lembro bem de uma pesquisa com a hidroxicloroquina feita em Manaus, o senhor me corrija se eu estiver errado, com doses cavalares de hidroxicloroquina. Aliás, nem era hidroxicloroquina, era cloroquina, né, que é mais tóxica, e houve mortes. Eu não sei no que deu isso, mas a pesquisa do doutor Flávio Cadejane, que o senhor acompanhou, o que há de errado com ela, o que haveria de errado com ela? Obrigado pela participação, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui diante de amigos, jornalistas que eu respeito e admiro muito. Basicamente, a nossa sensação, Lacombe, foi essa aqui. Foi muito bem retratada pelo Kafka e reflete a distopia que a gente vive. É o duplo padrão que vocês disseram. A diferença entre a nossa pesquisa e a pesquisa da cloroquina foi que, enquanto que a pesquisa da cloroquina foi contra o tratamento precoce, e para isso precisou usar doses 20 vezes as recomendadas de ataque para malária, colocando os pacientes sob risco de dose letal 50% do dia, a nossa acabou trazendo um resultado favorável. Ela reduziu em torno de 80% o risco de morte. E ela não foi iniciada pela indústria, ela foi iniciada pelos investigadores. Então, esses são os dois problemas da nossa pesquisa. Independente, não foi a indústria que definiu o que a gente ia fazer, e o resultado foi positivo. O que, talvez, para certas agendas, não tenha sido bom. Isso foi politizado, porque se era positivo para os pacientes brasileiros, era positivo para o Brasil. Se era positivo para o Brasil, era positivo para o presidente Jair Bolsonaro. E esse foi o grande problema. Ana. Boa noite, doutor Zimmermann. Bom, a pergunta que eu queria fazer ao senhor, que eu vou fazer ao senhor, é a seguinte. Nós temos visto também nos Estados Unidos, diante de tudo que aconteceu na pandemia, agora o doutor Anthony Fauci disse que vai se retirar aí da vida pública, o próprio CDC, a senhora Rochelle Walensky disse que o CDC cometeu sim alguns erros durante a pandemia, algumas coisas têm que ser revistas. E o senhor, assim como o doutor Paulo Porto, o doutor Zeballos, a doutora Mayra, vocês foram censurados, tiveram as redes sociais aí derrubadas, o discurso político, o discurso médico censurado também. E hoje, depois de tudo que nós vimos, algumas das pesquisas que vocês apresentavam, algumas dúvidas pertinentes que vocês apresentavam, a verdade começa aí a seguir o seu caminho. O senhor acha que a ciência como um todo vai voltar a ter a credibilidade que havia nessa comunidade médica antes da pandemia? Eu sou um otimista, a despeito de tudo. Até o 1974 acabou bem. Lembram? No final, eles escrevem o dicionário da nova fala, ou nova língua, dependendo da edição que você tiver. Se eles estão descrevendo o dicionário, é porque aquela realidade tinha passado. Assim que eu interpreto as coisas, Ana. Acho que sim, mas a gente vai precisar de uma revolução editorial. As revistas têm uma corrupção muito grande dentro delas. A gente vai precisar repensar o financiamento em pesquisa, o dinheiro público, como ele é direcionado, e principalmente a questão da Big Pharma. As pessoas confundem, elas acham que a Big Pharma é um exemplo de capitalismo de mercado, do capitalismo que traz riqueza para todo mundo. Não é, ela é um exemplo de capitalismo de compadrio, e ela dita as regras de acordo com o compadrio e de acordo com a outra regulação, favorecendo a formação de oligopólios, o que significa abuso do poder. Então a gente precisa mudar várias coisas, Ana, mas eu sou um otimista. Constantino. Boa noite, doutor Zimmermann, bem-vindo aqui ao programa.
Pois é, eu ia pegar exatamente de onde a Ana deixou aí, né? Nós vimos aqui nos Estados Unidos, eu e ela, a forma como o Dr. Fauci, o então todo-poderoso, a sumidade, a voz da ciência, saiu pela porta dos fundos humilhado, né? E isso dá também algum grau de esperança, é um tanto alvissareiro. Mas nós vimos, ao mesmo tempo, uma imprensa cada vez mais corrompida, que tentou monopolizar a fala em nome da ciência, e o ápice disso no Brasil, me parece, foi aquela CPI circense, né, em que alguns embusteiros, claramente picaretas ali, foram tratados como a voz da ciência, porque traziam a mensagem que alguns governadores e prefeitos, com aval supremo, desejavam. Enquanto que outros médicos sérios, tentando salvar a vida, foram demonizados, humilhados, só porque a sua mensagem ia ao encontro daquilo que o presidente Bolsonaro dizia. E a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, né? O tempo passou, o tempo costuma ser amigo da razão. A gente vê hoje que lockdown, uma própria matéria aí da Oeste, diz que realmente estudos mostram que não serviu tanto. A questão da vacina, questionável, né? E o CDC aqui já trata igual, vacinado e não vacinado. Mas são várias questões que uma ciência verdadeira deveria estar debatendo de maneira aberta. E não é o que a gente vê. A gente não vê nenhuma reflexão, nenhuma meia-culpa dessa turma. Pelo contrário. Então a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. O senhor acha que essa arrogância, essa empáfia desses cá entre nós, ignorantes que monopolizam a fala em nome da ciência, isso vai impedir de alguma maneira esse debate público tão necessário nesse momento para rever e entender acertos numa época da pandemia? Bloqueando, eles vêm bloqueando o discurso científico verdadeiro. O que a gente vê é nulidades científicas, pessoas que nunca trataram um paciente ou que nunca publicaram um estudo em Covid, recebendo financiamentos de institutos ligados a banqueiros e determinando o que vai ser feito e determinando, inclusive, de forma ditatorial, seguindo, por exemplo, modelos como o do Neil Ferguson, que sequer publicados foram. O que ocorreu nos Estados Unidos e o que ocorreu na Europa vai continuar acontecendo se não houver uma conversa franca e se a ciência não começar a ser ouvida. Eu tratei, consta, mais de 1.000 pacientes, talvez a exceção do Flávio Cadejani, que conseguiu publicar mais do que eu publiquei em torno de 20 artigos sobre Covid, mais da metade em revistas revisadas por pares. Um deles com o Dr. Bruno Campelo sobre o lockdown. Consta, na ocasião, a gente mostrou que o lockdown acelerou o surgimento da P1 em Manaus, que foi a grande responsável pela maioria dos óbitos que a gente teve no país. A P1 de Manaus era 80% mais letal. A gente foi atrás dos celulares das pessoas, porque na época a Polícia Federal não ficava com celulares, quem ficavam eram as pessoas mesmo. E quando a pessoa ficava com seu celular a menos de 200 metros de casa, contava como isolamento social. E o que a gente mostrou é que o surgimento da P1 foi precedido de um grande isolamento social. Por que, Consta? Porque para um governador, você pode dizer que lockdown é isolamento. Mas para o vírus, se você vai nos dados do IBGE, Manaus, uma das cidades com maior número de pessoas dentro do domicílio, ficar em casa era aglomeração. Então essas medidas não só foram ineficazes, não só quebraram a economia, essas medidas elas se associaram à piora da evolução da pandemia, inclusive, possivelmente, com o surgimento de novas variantes. Esse nosso estudo não foi retratado até agora, mas eles estão tentando. Doutor Zimmermann, muitíssimo obrigado pela sua participação no 4x4. Eu espero que o senhor recupere logo aí tudo que foi apreendido. Foram celulares, se não me engano, computadores. O senhor e o doutor Flávio Cadejani também, para retomar o trabalho. Imagino que atrapalhe um bocado o trabalho dos senhores. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite, eu agradeço. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito, nos dando voz e deixando que todo mundo fique sabendo do que está acontecendo nesse país. Muitíssimo obrigado. Boa sorte para todos nós.